Olá, meus amigos, a paz de Cristo, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro matinal. Este é o Palavra Amiga do seu amigo pastor. Eu sou o pastor Éder Monteiro, chegando aqui para poder compartilhar com você coisas boas, compartilhar a boa e maravilhosa Palavra de Deus com você nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 24 de novembro de 2020. Sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, é o dia do quadro Conversando com a Vovó, né? Daqui a pouco nós vamos conversar com todas as nossas queridas vovós. Mas eu gostaria aqui antes de parabenizar a todos os aniversariantes, né? As pessoas que hoje estão completando mais um ano de vida. Eu quero aqui parabenizar. Hoje não tem como fazermos toda aquela produção de terça-feira, né? Por causa do quadro Conversando com a Vovó. Então a gente faz toda aquela produção, toda aquela preparação com vinhetas, com fundos, trilhas, né? Hoje não tem como, que estamos fora do estúdio, né? Estamos aqui em Belo Horizonte. Daqui a pouco nós teremos uma reunião muito abençoada com o nosso líder do estado, pastor Paulo Sabino. Hoje reunião ministerial aqui em Belo Horizonte. Então estamos aqui e não tem como fazermos toda aquela produção que costumeiramente fazemos, né? Todas as terças-feiras. Mas não deixaremos aqui o quadro da vovó passar em branco, não, né? Não podemos deixar. Bom, quem faz aniversário hoje é o Edson Almeida, parabéns. Também Isaac Dias, Aldenir Breves, a Quitéria Silva, o Júnior Sena, parabéns. Também quem faz aniversário hoje é Dineilza Bequior, Dineilza lá de Tuiutaba, né? Parabéns, Deus te abençoe. Hoje também quem faz aniversário é a pastora Alexandra Gualberto. Parabéns, pastora Alexandra. O Fábio Pereira, que é o Fabinho, né? Que hoje já não é Fabinho, já é o Fabão. O Fábio Pereira, que é filho do meu amigo pastor Fábio Prado, né? Deus abençoe, Deus ilumine. Parabéns, Fabinho. A Lucimar de Souza, de Contagem, a obreira Lucimar, hoje também aí, completando mais um ano de vida. Maravilha, hein? Parabéns. E também quem faz aniversário hoje, meu amigo pastor Felipe Eduardo. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. E que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Receba o meu carinho, o meu abraço e principalmente a bênção de Deus. Esta não pode faltar, né? Que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de todos os aniversariantes, que o Senhor realize os sonhos, os desejos do coração e que principalmente a palavra do Senhor seja revelada ao coração a cada manhã. Parabéns, então, a todos os aniversariantes do dia. Bom, eu quero então já entrar aqui no quadro Conversando com a Vovó, né? Não tem vinheta, não tem abertura hoje, não tem um DJ, né? Não tem um DJ para poder me atrapalhar hoje aqui, que sempre o DJ me atrapalha. Mas vamos que vamos, firmes. Vamos conversar com todas as nossas queridas vovós aqui no quadro Conversando com a Vovó, no Palavra Amiga do amigo pastor. Minha avó querida, bom dia. A paz de Cristo. Deus abençoe a senhora, Deus ilumine a sua vida. É um prazer, minha avó, podemos estar aqui para conversar com a senhora, para podermos ter este momento aqui especial, conversando com a senhora, contando as histórias, né, dividindo as experiências, compartilhando aquilo que nós aprendemos no decorrer da vida, né, e as lindas histórias que aprendemos, umas são lindas, outras não, mas tudo serve para nós como um exemplo, né? Para uma reflexão, para que possamos melhorar os nossos passos, né? Melhorar os nossos caminhos a cada dia.
Um abraço aí para o meu amigo pastor Gomes, pastor Reginaldo Gomes. Deus te abençoe, Senhor. Bem-vindo aqui. E a todos os amigos que vão chegando aí à nossa transmissão, que Deus te abençoe de uma forma especial. Bom, vó querida, a história que eu tenho para contar para a senhora é uma história que já contamos aqui neste momento, né? No quadro Conversando com a Vovó. Mas por ser uma história muito interessante, e como eu sei que nem todos a ouviram, né? Que sempre tem pessoas novas entrando para assistir, para acompanhar aqui o nosso quadro, né? A nossa história. Então, eu vou contar novamente, vó. Quando eu contei, se a senhora já ouviu, a senhora vai, então, ter o privilégio de ouvir de novo, o repeteco. E se a senhora nunca ouviu, a senhora vai ouvir agora, né? Que é uma história muito interessante, vó, que fala sobre a necessidade que nós temos de viver em união ou em unidade. Conta-se, minha avó, que em uma densa floresta havia ali um leão, e este leão, ele ia sempre devorando as suas presas, né? Todos os animais de pequeno e grande porte que o leão encontrava, ele acabava matando, devorando. Era zebra, era coelho, todo tipo de animal, o leão abatia e acabava aquele animal se tornando comida de leão. E havia ali também, vó, naquela floresta, uma manada de bois, de búfalos, que a senhora sabe que os búfalos, eles têm a fama de viver sempre juntos, né? De estarem sempre unidos. E então havia esta manada de búfalos que vivia sempre pastando por ali e sempre unida. Bom, vó, com o decorrer do tempo, dos anos, o leão foi ficando ali sem alimento. Já não tinha mais tantos animais assim para bater, até porque aqueles que o leão não conseguia abater, esses fugiam, iam embora para outro lugar, né? Fugiam em grandes bandos para outras florestas. Bom, e o leão foi ficando então sem alimento, né? Foi ficando meio difícil para ele ali. E ele sempre, vó, tentava abater os búfalos, porque ele pensava consigo: poxa, o búfalo é um animal de grande porte. Eu matando um búfalo desse aí, dá para eu comer e ficar alguns dias sem me preocupar com comida, com alimento. E ele vivia sempre, vó, tentando atacar aquela manada de búfalos, mas ele nunca conseguia. Todas as vezes que o leão se aproximava, e a senhora sabe, vó, que o leão ele vem se aproximando assim da sua presa de uma forma sorrateira, né? Ele vem chegando de mansinho, devagarinho, mas os búfalos já conheciam essa estratégia do leão. Então, sempre quando eles viam ali uma pequena movimentação no mato, então aqueles búfalos, ó, eles formavam um círculo. E nesse círculo que eles formavam sempre com a cabeça para fora do círculo. De forma que o leão, quando tentava atacar qualquer um deles, não conseguia, porque quando ele se aproximava, os chifres dos búfalos acabavam ferindo aquele leão. Então ele não conseguia, ele ficava dando voltas em torno daquele círculo, tentando encontrar uma brecha ali para atacar um daqueles búfalos, mas não conseguia. Na verdade, os búfalos usavam essa estratégia, que cada um defendia o outro, né? Cada um defendia a retaguarda do outro. E assim, o leão nunca tinha êxito algum nas suas tentativas. Bom, vó, o leão pensou, já estava ficando com fome e não conseguia bater os búfalos. Um dia, o leão chamou o macaco e disse para ele: ô macaco, é o seguinte,
Preguinho, né? O leão chamava ele de Preguinho. Então ele disse: ô Preguinho, é o seguinte, eu não estou tendo aqui muitos animais para poder abater. Estou começando a ficar com fome. E, bom, você, por ser um macaco prego, pequeno, né, não dá tanta sustância assim. Mas, melhor pingar do que secar, né? Já que eu não tenho um animal maior para bater, vou acabar batendo você mesmo. Você vai virar comida de leão. E o macaco: mas que isso, seu leão? Nós somos amigos há tanto tempo, tal. E o leão disse: olha, amigos, fome à parte. Estou com fome e não tenho esse papo. A não ser que você aceite a minha proposta. E o macaco logo disse para ele: bom, qual que é a proposta, seu leão? E o leão disse: olha, Preguinho, é o seguinte, eu tento há muitos anos abater aquela manada de búfalos, mas eu nunca consigo. Porque eles estão sempre unidos, juntos. Eu fico tentando surpreendê-los, pegar os menores ou alguns desavisados, mas eles vivem sempre unidos. Quando eu tento abater um, todos estão juntos ali e eles formam um círculo e eu não consigo, porque eu tentando atacá-los eu me firo com os chifres deles. Então, não tem como. Agora, se você conseguir, macaco, dividir aquela manada de búfalos, então aí eu ataco. Agora, a minha proposta é a seguinte: ou você me ajuda criando ali uma divisão entre os búfalos, ou você se tornará comida de leão. Porque se eu conseguir atacar os búfalos, eu nem vou pensar em devorar você, porque você é muito pequeno. Agora, se você me ajudar, tá tranquilo. Você que decide. O macaco falou: não, pode deixar, seu leão. Pode deixar que eu vou ver aqui, eu vou conseguir. E sabe, o macaco então saiu dali da presença do leão, pensativo. E ele ficou pensando: puxa, eu não posso virar comida de leão. Mas como que eu posso dividir os búfalos? Eles são fortes. Eu não tenho força para arrastar um búfalo e separá-lo do bando. Como que eu poderei fazer? E o macaco ficou ali pensativo. Quando ele pensava em desistir, ele lembrava da proposta do leão. Ou ele causaria divisão entre os búfalos, ou ele viraria comida de leão. E o macaco, então, teve uma excelente ideia. Ele chegou, para o búfalo mais jovem. E ele chegou e disse assim: olha, búfalo, tudo bem? Tudo bem. Sabe, eu estava conversando com um búfalo mais velho e eu não queria te falar isso, porque não é do meu feitio, né, criar contendas, mas eu achei um absurdo. Estava conversando com um búfalo mais velho e ele estava dizendo assim, que você é muito rápido, forte, só que você é muito bobinho. Falou que você tem muita energia, muita disposição, porém você não é muito inteligente. Você não tem muitas habilidades. E ele falou muita coisa de você. Eu não concordei, até não gostei. Mas eu só estou te falando isso porque eu achei uma covardia muito grande do búfalo mais velho falar isso de você. Falou que você é um inconsequente, que você não pensa, que você não tem experiência. E disse ainda que você só está vivo porque ele, com as experiências dele, com a estratégia que ele cria no grupo, tem mantido você vivo. Sabe, vó, quando o leão falou isso para o búfalo mais jovem, o búfalo mais jovem ficou revoltado. Ele falou: é isso? Ele pensa assim? Então deixa ele. Ele vai ver comigo a partir de hoje. Não vou mais andar com ele, vou deixá-lo só. Bom, vó, da mesma forma, o macaco chega para o búfalo mais velho e disse para ele: olha, tudo bem, seu búfalo, tudo bem. Sabe, eu estava conversando ali com o búfalo mais jovem e eu não gostei do que ele falou. Falou algo acerca do senhor que
Eu não gostei. Eu até não queria falar isso porque eu não quero causar contenda entre vocês, mas eu acho que a verdade tem que ser dita, senhor Leão, o senhor Búfalo. Sabe, o jovem estava dizendo o seguinte, que ele, com sua força e habilidade, é que tem ajudado o senhor. Ele falou, senhor Búfalo, que o senhor é muito devagar, que o senhor é muito mole, que o senhor fica dando aí uma aí de sábio, de inteligente, e assim todo mundo te respeita por causa da sua idade e pelas experiências que você tem. Mas ele estava dizendo que se não fosse ele com a habilidade, com a força que ele tem, lhe proteger, o senhor com certeza há muitos anos já teria se tornado comida de leão. E sabe, vó, com essas palavras, o búfalo mais velho também se irritou muito. E ele disse, então, o jovem búfalo falou isso. Então deixa ele comigo. Quero ver se ele vai conseguir escapar, então, só usando a sua força, conseguir escapar dos ataques do leão. Deixa ele, então. A partir de hoje não ando mais com ele. Vovó, assim, aquele macaco falou com todos os búfalos, um por um. Entenda que o macaco conseguiu falar isso particularmente. Não foi com o bando. Ele falou com todo o bando, mas falou individualmente com cada um. E isso, vó, causou então uma grande divisão. O búfalo jovem já não queria mais andar com o búfalo mais velho, não queria ouvir os seus ensinamentos e achava que os ensinamentos do búfalo mais velho eram antigos, passados, antiquados, então não servia para ele. Bom, por sua vez também, o búfalo jovem, o búfalo mais velho, mais idoso, já não queria mais andar com o jovem. E virou, vó, aquela contenda, aquela situação complicada. E os búfalos se dividiram. Bom, vó, a senhora pode imaginar o que aconteceu, né? A senhora pode imaginar o final da história. Bom, no final da história, o macaco não morreu, porque ele executou bem o seu trabalho. Conseguiu criar a divisão entre os búfalos e o leão começou a atacá-los. Já que eles não estavam mais juntos, já que não estavam unidos e reunidos, um defendendo o outro mais, mas cada um defendendo seu próprio interesse, então ficou fácil, vó. Aquela manada de búfalos que há muitos anos o leão tentava atacar e abater, e não tendo sucesso, agora toda aquela manada, um por um daqueles búfalos, foi atacado por aquele leão, acabou sendo abatido pelo leão. Bom, vó, esta fábula, ela é muito interessante, porque ela mostra muito a realidade da nossa vida. Às vezes, nós nos dividimos por interesses pessoais, por coisas que queremos e pensamos, e pelo nosso pensamento ser diferente do nosso próximo, às vezes a gente se isola, a gente se separa, e esse é um perigo muito grande. A Bíblia diz aqui em Provérbios 18, busca o 18, versículo 1, busca o seu próprio desejo aquele que se separa, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então a Bíblia diz que aquele que se isola, aquele que se separa, ele está buscando o seu próprio interesse. E ele está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Falando, vó, em nós como igreja, às vezes a igreja não se une. Às vezes a igreja se divide. E essas divisões acabam enfraquecendo o grupo. Essas divisões acabam enfraquecendo as pessoas. E nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor e buscando uma oportunidade para nos estragar, que é o diabo. O Satanás, ele anda ao nosso derredor.
procurando uma brecha. E quando nós estamos separados, nós nos tornamos presas muito fáceis para este inimigo. Às vezes, o inimigo vem na forma do macaco, soprando pensamentos e ideias no nosso ouvido quando estamos sós, quando estamos distantes do grupo. E o inimigo vem trazendo aquelas suas ideias e nos colocando cada vez mais distantes do grupo. E assim, a gente acaba sendo abatido e não há quem possa nos ajudar, não há quem possa nos defender, porque juntos nós somos muito mais fortes. Eu me lembro até, minha avó querida, de um pastor que eu conheci alguns anos atrás, na cidade de Pedrinópolis. E este pastor, ele era de um outro ministério. E um dia nós estávamos conversando, e esse pastor disse algo muito importante. Porque ele dizendo, olha pastor, nós vemos aqui as igrejas são pequenas, as igrejas não têm muita força, e tudo que às vezes a igreja quer fazer, algum evento, a igreja não tem força para fazer o evento. Se a gente pede uma liberação na prefeitura, a gente não consegue, porque a igreja não tem expressão alguma. São várias igrejas na cidade, mas não há uma união. Os pastores não se unem, as igrejas não se unem em prol de um objetivo comum. Então é cada um por si, cada um puxando para o seu lado, e no final ninguém consegue nada. E esse pastor dizia, nós temos que ser mais unidos, porque aquilo que nos separa é bem menor do que aquilo que nos une. E ele dizia, o que nos separa? O que nos separa são os costumes, as doutrinas das igrejas, né? Isso é o que nos separa. A doutrina da minha igreja é diferente da doutrina da igreja do pastor falando de tal. A doutrina, o meu costume aqui é diferente do costume e tal. Mas o que nos une? O que a igreja, de um modo geral, prega? Não é a Cristo, não é a salvação eterna. Então esse pastor dizia, o que nos une é bem maior que é Cristo. Então o que nós devemos fazer? Deixar as nossas diferenças de lado. E assim nos unirmos e prosseguirmos para podermos alcançar os nossos objetivos. Sabe, vó, se pensarmos assim, se trabalharmos unidos, seremos fortes e invencíveis, porque juntos somos mais fortes, separados somos fracos, frágeis, nos tornamos presa fácil para o inimigo. Vó, que possamos aprender aí esta lição, que na nossa história, aquela manada de búfalos aprendeu da pior maneira. Que possamos aprender com esta lição dos búfalos e vivermos unidos. Não com individualismos, mas vivermos unidos. Conseguindo suportar uns aos outros, nós viveremos unidos e unidos venceremos as batalhas. Vó querida, que Deus continue abençoando a senhora, a sua casa e toda a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço aqui para Nida Sanches. A paz do Senhor, pastor Éder. A paz, irmã Nida Sanches. Deus abençoe, Deus ilumine. A Diva Gomes. Bom dia, meu pastor da paz de Cristo. Bom dia, Diva. Deus abençoe, Deus ilumine. Pastora Fabiana também, minha namorada, está aí conosco nessa transmissão. Deus abençoe, minha linda. Deus abençoe a todos os amigos aí que nos acompanharam. E olha, compartilhe. Vamos compartilhar esta live aí com seus amigos, com seus contatos, para que assim possamos aprender a viver em união, tá bom? Forte abraço, uma excelente terça-feira para você, para sua casa, para toda a sua família. Já estou aqui me preparando, já estamos nos preparando para a nossa reunião com o pastor Paulo Sabino, aqui na nossa sede em Belo Horizonte. Forte abraço, a paz de Cristo, Deus abençoe.